E aí, charmosas, estão curtindo a Masterclass? Eu espero que sim. Mas como eu prometi, hoje eu vou ensinar para vocês as técnicas de passarelas. E quando a gente lembra daquelas modelos, aquelas poderosas, né? Na verdade, elas se tornam poderosas quando elas sobem na passarela. Eu tenho que revelar para vocês que tudo é uma questão de técnica. E essas técnicas eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, para quem não sabe, eu ingressei na carreira de modelo por volta de 14 anos. E o motivo que eu fui, né, buscar isso aí, na verdade não fui nem eu que busquei, mas minha mãe me matriculou num curso de modelo e manequim, porque eu era menina que cresci muito rápido, me tornei, né, muito alta, mas eu não tinha consciência corporal. Eu vivia muito corcunda, minha mãe dava altos beliscões falando, menina, desemborca, e eu tinha esse problema de, primeiro que eu tinha vergonha da minha altura, eu queria me igualar às colegas e aí eu me abaixava e isso transformou minha postura, né, numa coisa muito ruim, muito feia. E lá, quando eu cheguei no curso de modelo manequim, eu tive a grande oportunidade de aprender as técnicas e tomar essa consciência corporal, que foi incrível, que foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a entender, né, que quanto mais consciência a gente tem do movimento do corpo, seja um braço que a gente balança, seja o movimento que a gente faz com o quadril, a forma que a gente dá cadência com as pernas, então tudo são os detalhes. Não é difícil não, é só a técnica mesmo que eu vou compartilhar e vocês vão ficar afiadíssimas aí. E eu tenho certeza que depois que vocês tomam essa consciência, que tem muita gente que tem consciência corporal para praticar uma atividade física, que consegue fazer musculação até sem um instrutor, tem essa consciência, mas eu vejo muitas dessas mulheres e o motivo que eu resolvi transformar isso num curso rápido aqui para vocês terem a oportunidade de aprender, é porque eu vejo muitas mulheres que às vezes são mulheres, né, que cuidam da aparência, são mulheres que estão bem vestidas, que praticam atividade física, mas que elas não são capazes de caminhar com elegância, que às vezes tem tanta assimetria, né, nos movimentos que compromete tanta aparência dela, né, que bota em risco toda a preparação, né, seja do físico, seja do look que ela escolhe. E aí observe que muitas mulheres cometem essas falhas, mas por falta de consciência e porque não têm acesso a essas técnicas que são exclusivas, digamos assim, a quem faz parte, quem vive essa experiência como modelo. E eu quero quebrar um pouco isso e trazer acesso a essas informações e essas técnicas para que vocês possam fazer esses exercícios em casa. E o que vocês vão precisar para fazer esses exercícios? Botar uma roupa em que vocês consigam, né, ver o corpo de uma forma mais clara, e vocês vão escolher alguns sapatos ou sandálias. Escolham aquela sandália mais alta, com salto mais fino, que seja mais difícil de você andar, que normalmente é um desafio você ficar se equilibrando em cima desse salto. Pode escolher também um escarpão, um salto médio e um salto bloco, um salto mais grosso. Então são 3 possibilidades aí. Agora tem que começar com o sapato mais difícil. Essa é a técnica que vocês vão ver que vai funcionar muito bem. O que é muito importante vocês entenderem, né, e reconhecerem no corpo de vocês, né? Os ombros, eu acho que são assim o ponto-chave para a gente ter a noção de quanto que a gente está em equilíbrio com o próprio corpo nesse momento de caminhar, quadril e as pernas. Então a gente precisa, o que a gente precisa na verdade buscar nesse caminhar, nesse desfilar, e que vem a técnica, é alinhamento e harmonia do movimento. A gente precisa se certificar o tempo inteiro que o movimento dos braços estão ocorrendo de forma simétrica e equilibrada. Normalmente quando a gente usa relógio num braço só, existe uma tendência forte da gente fazer um movimento mais forte com esse braço em que a gente usa o relógio. Ou para quem usa bolsa pesada e normalmente usa de um lado só, né, e usa com aquela alça, a bolsa pesada, a gente tende a desequilibrar o ombro, descer para um lado, descer para o outro. Então, o olhar no espelho, que aí é um grande exercício, que é muito importante, vocês devem colocar o espelho posicionado, do jeito que está aqui a tela, vocês vão colocar o espelho para vocês terem essa noção de como está o corpo de vocês.
E numa distância assim de 3, 4 metros, vocês vão conseguir dar alguns passos para se perceberem e observarem como é que está o movimento de vocês em relação a esses 3 pontos são os ombros, os quadris, as pernas. Eu vou primeiro mostrar para vocês, fazer uma simulação dos movimentos que são mais comuns, né, de acontecerem de forma desequilibrada, e depois eu vou fazer o movimento correto. Vamos lá. Eu escolhi uma sandália de salto fino, uma sandália de pé nu, né, que essa tende a ser a sandália mais difícil, mais desafiadora da gente fazer esse caminhar, né, com elegância. Então, escolham aí o sapato de vocês, para que vocês tenham, assim, promovam mais instabilidade para vocês conseguirem fazer as correções. Nesse exemplo, a gente pode perceber que o braço esquerdo balança mais do que o direito. Agora você pode perceber que tem um desequilíbrio do ombro direito em relação ao ombro esquerdo. Esse desequilíbrio é muito comum, então é importante vocês se olharem no espelho quando estiverem caminhando e perceberem aí como é que um ombro está em relação ao outro. Agora vamos observar quando o quadril mexe, desequilibrando todo o resto do corpo. Observe que tem uma projeção da perna para fora. Esse exemplo já é uma mulher que chuta para andar e tem uma projeção, uma leve projeção dos ombros para frente. Aí o quadril vai para frente, todo o corpo desequilibra. De perfil a gente percebe bastante, até o pescoço é projetado para frente. Agora é o exemplo correto, a gente com consciência, devagar, caminhando, dando um passo de cada vez, equilibrando os ombros, tendo a consciência do movimento de cada braço e coordenando as pernas com cadência e com movimento, seguindo uma linha reta imaginária. Isso é muito importante, seguir uma linha reta imaginária, onde a gente vai colocando um pé depois o outro, um pé depois o outro. É muito importante. No início é bom fazer esse exercício assim, forçando o movimento de cada membro, para você ter noção de até onde ele está indo e fazer esse controle, tá vendo? Um braço, depois o outro, um braço, depois o outro. De lado também, para perceber que os 2 braços têm que ir até o mesmo ponto, com leveza, e o que é importante é buscar o alinhamento, sempre tendo como guia os ombros eretos. Mais uma vez, vamos treinar a cadência das pernas. Uma passada, depois a outra, lembrando da linha imaginária na frente, e vai dando uma passada de cada vez, pode até dar uma cruzada na frente. Agora, no ritmo normal, lembrando da linha imaginária, sutil, movimentos leves e simétricos. Isso que é o mais importante, simetria nos movimentos. Mais uma vez. Agora vamos testar uma parada bem charmosa. Você joga a perna, é muito sutil. É simplesmente a gente manter os ombros eretos e posicionar a perna um pouco mais na diagonal. Agora um exemplo do que não deve ser feito, ou melhor, evitado. Jogar os ombros para frente e não dar essa alongada, essa esticada na diagonal, porque aí você não alonga a silhueta. Esse é o exemplo de quem abre muito as pernas e cruza os braços atrás do quadril. Tá vendo? Agora vamos do jeito correto, mais uma vez, alinhado, simétrico, suave. E a parada sempre na diagonal. Olha, mais uma vez, a parada sempre na diagonal. Mão na cintura, isso é muito importante. Aqui é um ponto muito importante. Cintura, tem que botar a mão na cintura e não no quadril. Olha só, mão na cintura e não no quadril. Tenha essa atenção, porque um grande segredo é quando a gente coloca a mão na cintura. O segredo está na sutileza e na consciência de onde a gente coloca o movimento. A perna na diagonal. Agora a forma de sentar aqui também é um grande segredo. Pernas unidas, senta, equilibra no joelho. Agora vamos levantar. Da mesma forma que senta, levanta, equilibra no joelho, posiciona as mãos no joelho e faz o movimento de agachar e levantar. Mais uma vez, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha e aí aquela cruzada bem sutil, mas muito elegante, sempre tendo cuidado do movimento das pernas. Mais uma vez, mão no joelho para subir. Movimentos suaves, consciência corporal. Não tem, eu falei que é técnica e esse é o segredo. Olha agora, cruzando as pernas. Tudo também é uma questão de intencionalidade. Na cruzada você cruza com gosto, você vai dar aquela cruzada charmosa, com intenção, sempre com intenção.
Vocês viram que tudo é uma questão de consciência corporal, com intenção. Quando a gente sabe exatamente como o nosso corpo está no estado atual, como ele se mexe, como é que a gente movimenta os braços, como é que a gente movimenta as pernas, o quadril. Pronto, agora eu entendo como é que meu corpo reage hoje, como é que eu caminho hoje, como é que eu me sinto hoje. E aí a gente vai começar a fazer os ajustes, vocês vão começar a fazer esses ajustes para começarem a exercitar os movimentos conscientes, os movimentos cadenciados, os movimentos com harmonia, e vocês vão ver que naturalmente as coisas vão fluindo, porque a gente tem consciência. É a mesma coisa quando lá atrás eu era muito alta e ficava me blocando, mas hoje, em alguns momentos, pode ser que aconteça, mas eu tomo consciência e faço o ajuste. E esses ajustes, se a gente torná-los habituais, se a gente estiver sempre preocupado, não só quando a gente está com outras pessoas, mas quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, da gente estar sempre preocupado em fazer os movimentos com intenção, para a gente ter conseguir realmente trazer essa harmonia e a coisa vai acontecendo de forma natural. É muito interessante que quando a gente começa, tudo é técnica que eu falei, quando a gente começa a aplicar os braços, aí você começa a cuidar. A primeira fase você vai cuidando do movimento dos braços, vai mexendo de forma muito sutil, muito suave, porque os movimentos têm que ser suaves. E a gente precisa respeitar a reação natural do nosso corpo, né? A cadência do corpo. Pronto, depois que a gente observou os braços, exercitou os braços, a gente vai agora nas pernas. A gente não precisa dar aquela cruzada tão forte, né? A gente pode simplesmente colocar um pé na frente do outro, mas em linha reta. Seguir ali uma linha imaginária, que é muito importante a gente ter essa linha imaginária, para a gente ir colocando o pé, passo a passo. E aí depois a gente vai equilibrando o quadril, que vai ser um movimento também sutil, nem balança muito, nem fica estático. E é isso, com a sensação aí que o corpo, né, vai trazendo para a gente a cada movimento que a gente dá, a cada passo que a gente dá, e sempre cuidando do equilíbrio, nem mais nem menos. E também na forma que a gente vai sentar, que tem aquela técnica que eu já mostrei para vocês, que sempre fazer o mesmo movimento para levantar e o mesmo movimento para sentar. Está sempre cuidando, né, de como a gente vai sentar. É lógico que vai ter um momento em que a gente, até para conectar e para a gente ser mais empático com uma outra pessoa, a gente vai ter que fazer um movimento assim, por exemplo, mas não tem problema nenhum. Agora, se eu tiver de sair e fizer um movimento desse, aí é um problema. Então, é sempre estar se observando, é sempre ter esse cuidado com a autoimagem, esse cuidado com os movimentos. Agora, se vocês começarem já a aplicarem todas essas técnicas que eu trouxe, eu posso garantir que vocês vão arrasar na passarela da vida de vocês.